Oi gente, aqui é a Luana e vamos para mais um vlog aqui na semana com vocês. E eu vou começar mais uma leitura, que é Cartas Perdidas pelo Caminho, da autora Graciela Mayrink. E é um livro que eu mostrei no outro vlog pra vocês, que eu troquei com a autora. Ele tem um autógrafo muito, muito fofinho. E ele parece ser um livro infanto-juvenil. Gente, eu não sei nada sobre a leitura. Vamos descobrir juntos sobre o que é. E eu acho que eu vou gostar, ele não é muito grande, então acho que eu também não vou demorar tanto. Eu não sei se nesse vlog, finalmente, eu vou conseguir encaixar mais de uma leitura. Porque normalmente meus vlogs têm sido apenas de uma leitura, mas, né, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer por aqui. E se eu conseguir ler mais um, talvez, finalmente, eu consiga avançar no Bom Filho, porque enxaqueca me tomou a minha vida essa última semana. Mas, caso tu queira saber o que aconteceu na última semana, vai aqui nos cards que vai ter o último vlog por aqui. Então, vamos pra leitura deste lindo aqui. E agora tem um negócio ali tocando. Espero que não dê. Tinha começado a fazer a introdução dessa parte do vlog e simplesmente tudo aconteceu. A câmera caiu, pessoas começaram a mexer em coisas, enfim. Deixa eu só... E aí, gente, talvez minha cabeça seja cortada. Estou na página 50, para ser mais exata, e é um livro que flui muito bem, é uma escrita muito gostosa, é bem juvenil mesmo. Eles são personagens que estão na faculdade, no início da faculdade, então eles são bem novinhos, eles têm em torno de 18, 19 anos. E a história, ela fala sobre uma personagem que ela começa a escrever cartas porque a psicóloga dela diz pra ela escrever um diário. Então ela acha que o melhor seria escrever cartas pra esse amigo acabou falecendo, a gente descobre bem no início do livro. Eu vou chegar bem perto pra vocês poderem escutar, porque pode ser que dê problema por causa da pessoa fazendo barulho. E ela escreve essas cartas pra poder contar as coisas que tá acontecendo com ela, porque como ele era o melhor amigo dela, ela tá sentindo falta de poder contar as coisas que estão acontecendo na vida pra alguém. E aí a psicóloga dá essa ideia de ser um diário, mas ela escreve cartas. A questão é que eles tinham um lugar especial num banco e ela esconde essas cartas no banco, só que outro menino acha uma carta um dia e começa a ler. E aí lê, acho que umas 2 ou 3 cartas dela e fica curioso pra saber quem ela é. E agora ele tá na saga de descobrir ela e eles começarem a trocar cartas. Como o livro, ele flui muito rápido, ele é mais juvenil mesmo, ele é uma escrita muito mais rapidinha, então a construção dos personagens, ela tá sendo bem feita, vou ser bem sincera, ela tá sendo bem feita, mas não é de uma forma densa e super detalhada. Eu não quero contar muito mais coisas pra não estragar a experiência pra quem quer ler. Mas eu tenho gostado bastante da leitura porque ele tem tocado num assunto bem complicado que é luto, mas de uma forma muito respeitosa e por mais que não tenha desenvolvimento super denso dos personagens, ainda assim tem um desenvolvimento muito bem feito. No inicinho eu já imaginei que o personagem tinha falecido mesmo pelo jeito que ela escrevia as cartas, mas apesar de não ser tão profunda, eu tô gostando da forma como ela tá falando sobre os sentimentos da personagem, de como ela escreve pro menino, do outro menino também, dele querer, por que ele quer saber, por que ela tá escrevendo essas cartas, por que ele quer se aproximar dela também. E outros personagens que vão surgindo também são tão interessantes quanto esses 2 personagens principais. Eu tô sentindo que é aquele tipo de livro que eu vou ler bem rapidinho, não sei se até domingo eu termino de ler ele, porque eu não consegui ler mais porque eu tava com sono, e não porque não tava fluindo a leitura, sabe? Eu peguei, sentei e quando eu fui ver já tinha lido 50 páginas. Eu acredito que por ser uma história de luto e eu tenho toda uma questão, eu vá chorar em algum momento, eu tô sentindo que eu vou chorar, mas vamos ver como é que vai ser o restante da leitura. Outra coisa que eu acho interessante de falar, e não é uma coisa ruim, eu não quero falar de uma forma maldosa nem nada, mas o que acontece? Eu nunca tinha comprado nenhum livro da Bambolê, é o nome da editora. E aí eu recebi esse livro, eu acho que eu falei no outro vlog, eu não falei nesse aqui, mas esse daqui eu troquei com a autora, pelo Scooby, por outro livro que eu tinha lá pra trocar. E aí acabou, ela me enviou esse dela e eu enviei outro que eu tinha aqui. Tanto é que esse daqui vem autografado por causa disso, que quem me enviou foi a autora mesmo. E o que acontece é que eu nunca comprei um livro dessa editora, eu até acho que devo ter ouvido falar de um livro ou outro, mas eu não conhecia. Eu achei a capa muito fofinha, a qualidade do papel é muito bacana, muito legal, mas eu tenho percebido, e até mostrei pro meu marido, que eu falei, cara, eu não sei se é porque eu trabalho com impressão, e aí eu fico meio neurótica, mas eu tô achando a qualidade da impressão em relação à qualidade de imagem mesmo, não tão boa. O desenho dos personagens tá ok, mas a capa, a escrita tá muito assim, a qualidade não tá muito boa. E aí, conforme eu vou lendo, tem partes que as letras elas estão super escuras e outras
partes parece que as letras estão... Não é que tá faltando a tinta, não tá um risco nem nada, mas ela parece que a qualidade, a nitidez da imagem tá um pouquinho... não tá ficando tão boa. E eu não falo nem por imagem de início de capítulo, que seria assim... com um desenho, alguma coisa assim. Eu falo das letras mesmo. Não é algo que me incomode, que eu diga, nossa, meu Deus, estragou totalmente a experiência, mas é algo que, para um livro que tá tão bonitinho, tá bem diagramado, enfim, tá bem bonitinho mesmo, ele não deveria ser assim, né? Não deveria estar com essa qualidade. Aí eu fico imaginando se a gente compra o livro e paga, sei lá, não vi quanto é o livro, mas o valor que ele for, seria meio chato, sabe? E aí eu fiquei meio assim, não curti muito. E por enquanto, eu tô na página 50, eu só vi um errinho de português, que foi uma concordância verbal, o que às vezes acontece, e aí eu não sei, gente, se vocês me falem aí nos comentários, talvez depois eu pesquise e volte aqui, né? Mas eu não sei se a Bambolê é um selo que os autores, eles vão e publicam, sabe? Pagam pra publicar, não sei como é que funciona, mas fiquei curiosa, porque achei tão bonitinho, tá tão bonitinho pra acontecer essa qualidade estranha de impressão. Mas volto depois com uma atualização da história, porque a história é muito mais importante do que a única e exclusivamente a parte de livros. Já aconteceu tudo. Talvez nem poste tanto essa parte, porque já aconteceu tudo e agora estou barulho de novamente. O que acontece? Estou lendo ainda este livro aqui, tô na página 160 e que livro fofinho. Meu Deus, eu acho que já falei em algum momento nesse vlog, mas que livro fofinho e ao mesmo tempo, gente, que livro pesado. Eu tinha contado pra vocês que é um livro juvenil, infanto-juvenil, e de fato ele é. Ele fala muito sobre entrosamento entre os personagens, tem um romance ali, mas tem muito mais do que isso. A gente conhece uma personagem que ela tá em luto pelo amigo dela que morreu num acidente trágico e muito repentinamente, ao mesmo tempo que ela tem um luto maior pela mãe dela que morreu quando ela nasceu. E eu achei que a história falar sobre luto seria única e exclusivamente sobre o amigo dela, só que não, tem toda essa carga dramática da mãe dela e o que aconteceu com ela, com a irmã, com o pai. E o que tá me pegando na história é que não é uma história que vai ter um desenvolvimento de personagem longo, que vai ter páginas e mais páginas contando da vida dos personagens. Ele é um livro juvenil, então ele acaba sendo mais contido, ele é mais rápido a narrativa, as coisas acontecem de forma mais rápida. Porém, a autora tá escrevendo de um jeito que a gente acaba conhecendo os personagens de uma forma tão bem feita que não tem como não torcer por eles e querer que eles fiquem bem no final das contas. Então, como eu falei, o livro ele conta sobre o luto, então tem esse luto do amigo, que é uma coisa recente, foi repentina, é recente, tem coisa de 6 meses, e como a gente tem um personagem que é a mãe dele, que tá vivendo a vida, acontecendo as coisas, mas ela tá tentando viver, e a gente tem essa personagem que é a principal, que ela tá reclusa, não tá sabendo muito bem como viver a vida, porque até então ela não tinha aprendido como fazer as coisas por ela mesma. Porque esse amigo, ele era o melhor amigo dela, e era ele que incentivava ela a fazer as coisas, a ir pra frente, a querer continuar com a vida para além da família dela, e de repente ela não tem mais ele e ela não tá sabendo muito bem como lidar. E aí a gente tem esse outro luto, que é o luto da mãe, que primeiro ela não conhecia a mãe, então a mãe ter morrido no parto é uma coisa que fez com que ela nunca pudesse conhecer a mãe, e a gente tem esse luto da família, então do pai dela com relação à mãe e da irmã dela, e quanto que já passou anos e anos e anos e eles ainda não conseguiram lidar bem com o luto. A forma que eles lidaram com o luto, muito entre aspas, foi uma forma totalmente torta e errada, totalmente mal estruturada, as coisas não fazem sentido, são brigas que são tão desnecessárias que poderiam se resolver com diálogo. Por sinal, a personagem ela faz terapia, ela tenta conversar sobre as coisas com a família dela, principalmente depois da terapia, mas a família dela não quer conversar, não conversa, porque o babado todo da família é que o pai não soube lidar e criar as filhas como uma pessoa adulta que tá sofrendo, então ele não procurou ajuda pra ele não soube
como ser um pai, ser o adulto ali naquela relação familiar. E quem tomou o lugar da mãe foi a irmã, e a irmã mais velha culpa a menor pela morte da mãe, ao mesmo tempo que não sabe os sentimentos que tem. Então ela tem uma raiva da irmã, ela bota todas as frustrações dela na irmã. Toda vez que a irmã tá tentando sair das amarras da família, tentar ser independente, a irmã mais velha vai lá e puxa ela pra que ela fique de novo naquele ambiente controlado, porque é o jeito que a irmã tem de controlar alguma coisa na vida. Então, eu não tenho a minha mãe, esse sentimento de eu não saber lidar, pelo menos esse controle em alguma pessoa, em alguma coisa, eu vou ter, que é o controle da minha irmã. E uma das coisas que depois eu fiz terapia, que eu percebi, é que a gente adulto muitas vezes não sabe nomear sentimentos. A gente aprende a nomear coisas muito simples, tipo felicidade e raiva, mas tem outros sentimentos ali no meio que a gente não aprende a nomear. E com terapia, é muito bom que a gente finalmente consegue entender os sentimentos e colocar nome para eles e tentar lidar com aquilo. Porque sentimento a gente não vai poder controlar. Eu não posso controlar quando eu vou sentir raiva, quando eu vou sentir tristeza, quando eu vou sentir angústia. Mas eu posso controlar a forma que eu vou lidar com aquele sentimento. O que eu vou fazer a partir daquele sentimento? O que eu sinto nesse livro é que a cadeia de M que foi acontecendo na história da personagem foi a partir do pai dela, que era um adulto, que poderia lidar com aquilo da melhor forma de um adulto, ele não soube e assim foi desencadeando outras coisas ruins que acabaram culminando nela. E aí o legal de ver é que a irmã dela cresceu e a irmã dela não tentou lidar com aquilo, pra ela era muito confortável ser uma bela de uma com relação à irmã mais nova, mas pelo menos a irmã mais nova nesse momento, ela tá tentando quebrar um ciclo de pessoas que não falam sobre sentimentos, que não lidam com as coisas, que não se abrem pro novo e tentam não ferir os outros. Porque são dois personagens principais. Então a gente tem essa menina, mas tem esse menino que tá tentando ajudar ela. Ele tem um interesse, ali por ela, uma coisa mais romântica, mas ele tá tentando ser amigo dela. E quanto que ela tá sendo resistente a essa amizade dos dois. Mas a terapia e tentar entender o que ela tá sentindo faz com que ela pegue e pense, nossa, tá, beleza, vou tentar, apesar de tudo, eu vou tentar ser amiga desse cara, eu vou tentar sair com ele, com a irmã dele, enfim, ir pra rolês que são além da minha família. Então, gente, é um livro que tá sendo muito legal, muito interessante ver sentimentos, principalmente porque eu tenho uma visão diferente dos personagens que são novinhos, né? Eles têm 18, 19 anos, eu tenho 31 anos, então a minha visão de vida é completamente diferente, mas além de ver toda essa parte de luto, que é uma coisa que mexe muito com qualquer um que já tenha perdido alguém, mas eu ainda tento exercitar a minha empatia com alguém mais novo, porque tem coisas que, assim, pra mim é absurdo, eu já teria, meu Deus, saído dali, me mandado, já tinha ido embora, mas como a personagem, ela ser muito novinha, ela ainda não tem o ímpeto de, meu Deus, vou sair daqui, não aguento mais. Estou torcendo muito para que os dois fiquem juntos, porque eles são muito cochoquinhos, muito bonitinhos, e eu nunca tinha lido nada da autora, e tô gostando bastante, o livro tá fluindo muito bem, e ai, meu Deus, muito fofo, muito fofo. E eu terminei o livro desta fofura aqui. Enfim, muito, muito, muito fofinho, gente. Não chorei, mas quase, tá? Faltou bem pouquinho. Acho que se tivesse desenvolvido mais umas coisinhas, eu tinha com certeza chorado. O final com o cachorrinho, meu Deus do céu. E aí, fechando sobre o livro, eu gostei muito do jeito que a autora escreveu. Ela fala sobre uma coisa muito pesada, que é o luto. Luto recente e luto mais antigo, que nem eu tinha dito pra vocês. E a forma como ela desenvolveu foi muito bem feita. Eu acho que é um tópico muito delicado para se falar para pessoas mais jovens, e ela fez de um jeito muito legal. A gente conhece os personagens, as motivações deles, que eu acho que é muito importante para uma narrativa assim, e a gente vê o desenvolvimento deles de sair do ponto A para ir pro ponto Z, e de evolução mesmo, de como pessoa, enfim. A tática de usar as cartas para falar de sentimentos que às vezes a personagem não consegue falar com outras pessoas também foi muito interessante, e talvez incentive outras pessoas a fazer cartas ou ter um diário para falar sobre sentimentos quando não consegue falar em casa. É legal ver o quanto que a autora coloca um pouquinho de esperança, de, nossa, tem como as pessoas mudar, tem como as pessoas evoluir, e principalmente porque ela foi realista no sentido de
tem como mudar, mas a pessoa não vai mudar de uma hora para outra, não vai ser rápido, não vai ser só com uma conversa. É o decorrer de algum tempo na tentativa de mudança. Então vai ter umas escorregadas, vai ter alfinetadas, vai ter coisas que vão ir e vão voltar, porque a mudança não acontece de uma hora para outra. O romance é muito fofinho. Tirando a parte do início ali, eles não têm uma baita de uma briga ou qualquer coisa do tipo, como acontece em outros livros. Quando eles viram amigos, a coisa meio que vai de forma mais leve, e aí tem mais aquela coisa de, ele é meu amigo, será que ele quer ficar comigo? Esse tipo de coisa. Mas eu sinto que o livro não é único e exclusivamente sobre eles ficarem juntos. É mais sobre essa parte de amizade em si, que é muito bonito. Gostei muito, sabe, mesmo de, a gente construir amizades, de viver a vida e de continuar com a vida apesar de ter perdido outra pessoa, e também dessa questão de falar sobre família e de como a gente pode mudar as dinâmicas familiares que até então a gente tinha construído ou que foram construídas por outras pessoas e a gente só tá vivendo aquilo ali, e de a gente tentar mudar. A autora, com certeza, eu vou colocar na minha lista, já coloquei alguns livros ali na minha lista de leituras. E aí, gente, agora eu vou almoçar na minha mãe e eu vou pensar depois na leitura que eu vou fazer. Voltei outro dia pra dizer que vou terminar o vlog por aqui, porque senão eu vou ficar com um vlog de várias leituras que eu nem sei se vou terminar e meio que vai ficar meio cambaleando, então é melhor terminar esse que ficou uma leitura só e depois começar outro que vai ter mais alguns elementos interessantes pra gente conversar. Me conta se tu gostou desse vlog e até o próximo. Tchauzinho!